Na última semana, foi lançado o sétimo e último episódio da primeira temporada de Comando das Criaturas, ou Creature Commandos, como é no nome original, que é a primeira série, a primeira produção, de fato, do novo universo compartilhado do DC. Bem, na verdade, né, a primeira produção produzida de fato para esse universo. Como eu disse, né, a série foi finalizada na semana passada. É óbvio, né, que de praxe eu assisti todos os episódios da série, acompanhei ele semanalmente, e hoje, né, eu vou estar dando aqui o meu review, as minhas opiniões acerca da série, acerca do que eu achei dela, de bom, de ruim, né, nas suas qualidades e dos seus defeitos, na minha opinião, é claro, tudo nesse review aqui de hoje, beleza? Antes de mergulharmos nessa, antes de irmos direto para esse review, peço, como sempre, que você não esqueça de deixar o seu like aí no canal e de se inscrever caso você ainda não seja inscrito, beleza? Eu sou o Guilherme Elias e esse é mais um vídeo do Universo Alternativo. Bem, antes de qualquer coisa, né, caso você não esteja muito familiarizado, caso você tenha caído aqui nesse vídeo de paraquedas e não saiba muito bem ali do que se trata a Creature Commandos, né, talvez você ouviu por alto e não sabe muito bem, é bom, né, sempre dar aquela apresentada para você a série, caso seja esse o seu caso, caso você não conheça muito bem sobre o que se trata. Creature Commandos, né, Comando das Criaturas, como eu disse, é a primeira série, a primeira produção do novo universo compartilhado da DC, a primeira produção, né, de fato produzida por esse universo, já que, canonicamente falando, né, tanto o Esquadrão Suicida de 2021 quanto a série do Pacificador são parte desse universo, mas eles não foram produzidos para esse universo, né, então de fato a primeira produção é Comando das Criaturas. Essa série ela se liga com o resto do universo compartilhado, estando diretamente conectada tanto com o Esquadrão Suicida quanto com o Pacificador, e a série ela lida diretamente com as consequências dessas duas produções. Ela também prepara algumas coisas ali para futuras produções, por exemplo. Como sabemos, né, inclusive um dos personagens dessa série, que é o Rick Flag Sr., terá uma aparição ali no filme do Superman, que sai esse ano ainda, e também terá um papel de bastante destaque ali na segunda temporada da série do Pacificador, que também sai esse ano. Bem, no quesito de história, com que a série lida? Basicamente, ela, como eu disse, né, lida com as consequências diretas ali de Esquadrão Suicida e Pacificador, onde ali no final de Pacificador, houve uma grande revelação pública ali da existência da Força Tarefa X do Esquadrão Suicida, coisa que fez com que o governo passasse a proibir que a Amanda Waller e a Argus, né, que é essa instituição que lida com super-humanos, usassem pessoas com poderes ou não para as suas missões para o Esquadrão Suicida, impedindo assim que a equipe voltasse a agir. Assim, então, a Amanda Waller decide criar uma nova equipe chamada Força Tarefa M, o Comando das Criaturas, que ao invés de usar prisioneiros humanos, passaria a usar prisioneiros não humanos, basicamente monstros. Por isso, né, Força Tarefa M. E inicialmente eles estão ali numa missão para proteger a princesa de um país insular ali, fictício do universo DC, dos ataques da vilã Circe. E assim, seguindo a história. Sobre as minhas opiniões acerca da série, o que eu achei da série? Basicamente, para mim, ela é a pior coisa que o James Gunn já fez. Dito isso, então, James Gunn nunca fez nada de ruim. Quando eu digo que é a pior coisa que o James Gunn já fez, eu digo no sentido de ser a mais inferior, digamos assim, a mais fraca, não necessariamente sendo ruim. É uma série boa, tem suas qualidades, mas os seus defeitos a tornam bastante inferior às demais produções que o próprio James Gunn escreveu e ou dirigiu. Eu acho que a principal questão ali no quesito dos problemas é sobre como essa série ela é basicamente sustentada pelos flashbacks. Dando uma explicação melhor, a série ela segue a seguinte estrutura. O primeiro episódio, né, ela é inteiramente no presente, mas do segundo em diante a história se divide em contar a missão ali que aquela equipe está lidando no presente, ao mesmo tempo em que cada episódio tem flashbacks focados em um personagem específico da equipe, contando as histórias dele. E quando eu digo que a série ela é basicamente carregada nas costas por esse flashback, é porque os flashbacks são a melhor coisa da série. Eles são muito mais interessantes, muito melhor desenvolvidos do que a trama principal. Sinceramente, a trama principal, na maior parte do tempo, é bem chatinha, é bem, como eu disse, desinteressante mesmo, tanto que pra mim, o primeiro episódio, que é inteiramente no presente, é a pior parte da série, é com certeza o mais chato de todos eles, e a série no geral melhora muito depois por causa desses flashbacks mesmo, né, que são a coisa mais legal da série, digamos assim. E a parte ali do presente, a trama do presente, ela só dá uma guinada melhor ali, mais pros dois últimos episódios finais ali, onde basicamente agora vem o clímax da situação toda. Porque, sinceramente, até antes do clímax, a situação não é, como eu disse, interessante, o desenvolvimento dos personagens como um grupo não funciona muito bem, desenvolvimento individual de cada um é bem melhor. Acho que no máximo ali a relação entre a Nina Mazursky e a noiva é bem desenvolvida ali.
De resto, a relação deles no geral, como equipe, não acho muito boa. Também os problemas ali, né, os inimigos que eles enfrentam, né, no caso, as vilãs nessa primeira temporada. Entrando aqui um pouco no campo dos spoilers, tem a Circe, que acho super jogada nessa série. Podia ser qualquer outra super vilã B de quinta categoria que o James Gunn pudesse colocar nessa série, que serviria para o mesmo papel. Porque é muito estranho a escolha da Circe, porque nos quadrinhos ela é basicamente uma das, se pá, talvez a maior vilã da Mulher Maravilha. E aqui ela é basicamente randomizada, né? Ela não tem uma participação tão grande, né? O desenvolvimento dela é bem qualquer coisa também. Como personagem, ela até tem um certo carisma ali. E como eu disse, ela não dura muito, ela é bem mais como um artifício de roteiro ali, patrão a seguir mesmo. Não tem muito desenvolvimento acerca dela, não é uma explorada aqui. Eu espero que ela seja explorada em produções do futuro, né? Seja no filme da Mulher Maravilha, seja na futura série das Amazonas que vai ter. Então eu acho que eu senti falta da personagem ser melhor explorada, né? O mesmo vale também para outra vilã, que aqui é um spoiler ainda maior, que é a Illyana, a princesa Illyana, que do nada ali nos finalmente da história é revelado que ela é uma vilã. Claro, ali no quarto episódio já estão dizendo ali que ela destruiria o mundo e tal. Só que ainda fica aquela dúvida, ela é realmente uma vilã? Ela não é? A série cria esse mistério, só que ela não alimenta o mistério, digamos assim. Porque ela não traz nada ali da própria personagem, do desenvolvimento da personagem, que te faz você questionar, que te faz você pensar se ela é realmente uma vilã, se ela tá sendo uma pessoa boa mesmo, e é um engano ali da Circe, se é a Circe tentando enganar todo mundo. Tipo, não tem isso. E aí lá nos finalmente da história, no último episódio eles falam, ela era vilã o tempo todo, ela tava planejando fazer tal coisa, ela que tava por trás de isso e aquilo, sabe? Não tem um desenvolvimento interessante pra isso, né? Muito meio jogado. O plano dela também pra dominação mundial não faz o menor sentido. Nem sei se dá pra chamar de um plano, as coisas são bem mal explicadas nesse sentido. Então, pra mim, no geral, eu acho que o principal ponto mais fraco aqui da série é com certeza a parte do presente, a falta de desenvolvimento dos personagens ali como uma equipe, com as relações entre eles, e também a falta de desenvolvimento das duas vilãs, a Circe e a Illyana. Agora, indo então para os elogios da série, com certeza, como eu falei, o ponto alto dela são os flashbacks. Como eu disse, cada flashback é focado em um personagem específico para cada um dos 6 episódios a partir ali do segundo, né? E são flashbacks, no geral, todos eles são bons, de verdade. Claro, tem uns melhores do que outros, mas que são muito bem desenvolvidos. Eles sabem muito bem apresentar esses personagens, sabem muito bem fazer a gente se conectar de alguma forma com aqueles personagens, seja com seus passados, com seus problemas, também entender de onde eles veio, e é claro também, num caso específico ali, saber o quão ruim esses personagens podem ser também. Então é bem interessante a forma como isso é apresentado, toda a dinâmica ali funciona muito bem. São personagens realmente com passados realmente interessantes, sabe? Que você realmente se interessa em saber mais sobre o passado deles. E falando ali dos que eu acho assim, do melhor pro pior ali, com certeza pra mim o melhor flashback da série é o do episódio 6, que é o do Dr. Fósforo, que além do Dr. Fósforo ser pra mim o personagem mais carismático da série, provavelmente o melhor pra mim, também eu acho que é o passado mais interessante, porque além de ser, claro, ele tem um passado trágico também, só que diferente dos outros, os outros personagens ali da equipe em si, do comando das criaturas, né, que tem um flashback, eles não são necessariamente tão ruins assim. Claro, eles têm moralidades mais ambíguas ali, alguns deles, mas nenhum deles é necessariamente, de fato, um vilão. Nenhum deles realmente fez coisas horríveis ou vilanescas, digamos assim. Já o Fósforo, ele é realmente um vilão, né? Ele é um vilão do Batman. Então ele realmente, a gente vê ali, claro, junto do passado dele, como a tragédia torna ele esse cara que é um criminoso. Ele vira um líder de máfia, ele vira um cara assassino, que se mete em briga de gangue, que matou uma pá de gente, que, como a gente vê em várias cenas do presente, ele age muitas vezes bem de forma psicopata, às vezes. Então, tipo assim, deles, ele é realmente o único vilão. Então isso é bem interessante, a forma como é construído ali o personagem, os personagens à volta dele. O fato também, né, isso aqui é um pouco mais questão de nerd de quadrinho, né, que eu acho legal, sobre como o flashback dele dá algumas pinceladas ali na mitologia do Batman ali, do DCU, né, que a gente ainda não tem um ator, né, caso você não saiba, Robert Pattinson.
né? Vai ser um Batman paralelo ali, é um Batman independente, e a gente vai ter um novo Batman em paralelo ao do Pattinson nesse universo aqui. Vai ser bem mais fantasioso, e a gente já tem uma pincelada ali, um pouco disso sobre Gotham City, sobre o próprio Batman, a mitologia dele ali nesse flashback. Indo pro segundo melhor flashback pra mim, é o terceiro episódio, que é o do Robô Recruta. O Robô Recruta também é um personagem extremamente carismático, com um passado interessante, muito bem desenvolvido. Provavelmente foi um dos personagens que mais ficou famoso ali na série pela internet. E ele também, né, é dono da incrível cena lá que toca Operated Boy, eu acho o nome da música, né? Que fica transitando ali entre o passado e o presente dele ali, enquanto ele basicamente mata uma pá de inimigos ali. Mas a cena, tipo, super legal, super bem feita, a edição ali muito interessante, a forma como o passado e o presente se conectam ali naquele momento funciona muito bem. O terceiro melhor flashback pra mim é o do episódio 4, que é o do Doninha. Ele sofre um pouco porque ele é sinceramente previsível. Talvez pra algumas pessoas não seja, mas pra mim eu achei bem previsível. Porque desde Esquadrão Suicida, e aqui na série também tinha toda essa questão de que supostamente o Doninha teria matado 27 crianças. Né? E aqui é revelado, né, uma revelação bem óbvia de que não foi ele, de que na verdade foi um mal entendido, de que as pessoas pensaram que foi ele porque ele é um monstro, só que na verdade ele só estava brincando com as crianças, e o causador da morte deles foi uma pessoa aleatória que também estava com medo dele e tentou matar o Doninha numa certa situação ali. Então, tipo assim, essa dele ser bem injustiçado e tal, é bem óbvio, pra mim era bem previsível que o passado dele ia ser isso, né? Eu ficaria muito surpreso se o passado dele fosse realmente que ele mandou de arrasta para cima as crianças, mas não foi. Por ser previsível, ele cai um pouco aqui no conceito. Mas apesar disso, esse flashback bem trágico é bem desenvolvido, é bem apresentado ali pra gente, é bem feito. No quarto melhor flashback pra mim, tem o flashback da Nina, que é o do último episódio. Sinceramente, apesar da Nina ser a personagem mais inútil da série ali, eu acho que a mais jogada fora na parte do presente, pelo menos ela tem um bom flashback, um ótimo flashback, um flashback bem emotivo, trágico também, mas que eu achei meio repetitivo, né? Eu não levo spoiler aqui, toda aquela questão de ela ser presa porque acham ela estranha, né? O pai dela ser morto por um policial também, por causa do mal entendido. Eu acho muito uma repetição parecida com o que é o do Doninha mesmo, sabe? Só que aqui com um rumo ali diferente antes desses finalmente ali acontecerem na história dela, de como ela foi presa e como o pai dela morreu. Eu acho isso muito repetitivo, então por isso ela cai um pouco no conceito aqui. Mas, no geral, o flashback dela é muito interessante. Tem um drama bem legal ali, a relação dela com o pai dela, o pai dela fazendo tudo possível para curar a doença dela, é muito interessante também. O quinto melhor flashback para mim já é o da noiva, que para muita gente foi a melhor personagem da série, com certeza ela é melhor desenvolvida, não é a minha favorita, né, como eu disse, meu favorito ali é o Fósforo, mas ela é com certeza mais desenvolvida ali na série, tanto no presente quanto no passado. O flashback dela é bem interessante, bem chocante inclusive, né? Tem umas paradas bem bizarras ali nesse flashback, umas pira meio maluca, um negócio meio gótico, meio chocante mesmo, feito muito por choque ali mesmo, de toda a situação. Um negócio bem esquisito e bizarro, sobre a relação dela ali com o Frankenstein e tudo mais. Mostrar, né, um lado diferente do Frankenstein também, que por seguinte ali já é melhor explorado naquele que pra mim é o mais fraco dos flashbacks, mas não é ruim, que é o flashback do Frankenstein, que explora ainda melhor essa questão sobre como esse Frankenstein aqui da série não é, em como muitas produções, um herói, um mocinho, ou alguém que não é bem entendido pela sociedade, ou alguma coisa assim. Ele é de fato um cara mau, ele é um cara escroto, ele é babaca, ele é um baita de um stalker, fica perseguindo a noiva onde qualquer que vá, ele mata pessoas inocentes, ele não tem culhão pra muita coisa. Ele também não tem muita noção da realidade, das coisas, dos sentimentos das outras pessoas. Ele só liga pro próprio umbigo também. Ele é todo meio narcisista, às vezes. Ele pensa que tudo é em volta dele. Ele é pirado na cabeça dele de que a noiva é apaixonada por ele, só que ela não é. Então ele fica nessa perseguição de séculos e séculos atrás dela. Esse flashback, né, é enfatizar realmente como ele é um super vilão, sobre como ele é mal nessa versão da história. Pelo menos no momento, talvez, quem sabe no futuro ele tenha uma redenção, talvez. Né? Porque o Frankenstein dos quadrinhos é um anti-herói, ele não é um vilão, nem uma pessoa tão ruim. Talvez ele mude com o tempo e tudo mais. Mas por enquanto é interessante mostrar esse lado mais negativo dele. Mas mesmo assim é o flashback que eu acho que tem menos coisa ali ao longo da série. E também é o que mais se desconecta de nós, assim. Eu acho que a gente menos se conecta com o personagem ali, apesar de ser interessante. Aí fica nessa ordem pra mim. Episódio 6, 3, 4, 7, 2 e 5. Né? Nessa ordem ali.
do melhor pro pior flashback pra mim. Talvez até do melhor pro pior episódio também. Eu acho que talvez realmente o melhor episódio seja o sexto, que é o do fósforo. Eu acho que também é ali onde a parte do presente mais funciona, talvez? Não, eu acho que na parte do presente do último episódio é o que mais funciona. É o que é melhor. Então eu acho que os dois é pau a pau, é pau a pau. Os dois são boas qualidades, mas no geral o episódio 6 é o melhor. É meu favorito pra mim. E no geral ali, se eu fosse dar uma nota pra série, é uma nota 8, né? Nota 8. Tem seus problemas, a parte do presente, como eu disse, é bem desinteressante, leva bastante tempo para dar uma guinada ali de interesse. Os personagens no presente não são tão bem desenvolvidos, mas os flashbacks, que são a maior parte da série, são muito bem feitos, são muito bem desenvolvidos, muito bem apresentados e são a melhor qualidade de comando das criaturas. Esse foi o meu review, essas foram as minhas opiniões acerca da série. Espero que você tenha gostado do vídeo, se você tenha gostado do que viu por aqui. Espero ter explicado muito bem as minhas opiniões acerca dessa série. Se você gostou, né, eu peço novamente que você deixe seu like. Se você não for inscrito, que você se inscreva e que também você compartilhe o vídeo com alguém que curte esse tipo de conteúdo também, beleza? Bem, é isso, eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo. Ah, não esquece de comentar alguma coisa bacana nos comentários, beleza?